Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Aqui sempre com o objetivo de contribuir com o teu desenvolvimento pessoal e com a transformação dos teus resultados. Os convidados, o meu propósito é que eles possam endossar aquilo que eu acredito que faz a diferença na nossa vida, na carreira, nos negócios. E o convidado de hoje é uma pessoa muito especial para mim, tem uma contribuição na minha vida com a leitura do livro dele, na vida de centenas de milhares de pessoas. Ele que vendeu seu livro para mais de 11 milhões de cópias, né? Aqui na minha frente, Michael Arruda, fundador e presidente da Omni Brasil, um cara que é fascinado pela hipnose terapia. Ele começou a estudar esse tema com 13 anos. Eu só fico imaginando ele estudando. Best-seller, então, o livro Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Acho que eu li umas 3 vezes esse livro, Caramba. esclarecedor. Um livro de a leitura é gostosa. Seja bem-vindo aqui para esclarecer tudo sobre como a gente pode usar a nossa mente a favor dos nossos resultados. Para você que está nos assistindo, que bom tê-lo aqui em mais um episódio. Se não tiver assinado aí já o canal no YouTube, no Spotify, na rede que ficar melhor para você, toda semana um episódio novo para contribuir com a tua vida. Conta para nós um pouquinho quem é você, o que você faz, como você ajuda as pessoas com essa metodologia que você desenvolveu para desbloquear, né, o poder da nossa mente, que hoje eu vou colocar aqui nessa mesa para nós ajudarmos muitas pessoas. Vamos ajudar muita gente hoje. Primeiro, antes de tudo, é um prazer estar aqui. Me sinto honrado fazer parte aqui do seu podcast, fazer parte do seu ciclo, né, também. E, inclusive, o seu livro também. É interessante que eu sinto que a gente é parceiro de missão, né? No seu livro fala muitas das coisas que eu trago no meu livro também. Então, vai ser um bate-papo muito gostoso aqui. Obrigado pelo convite. Uma conexão especial. Eu falando em conexão, né? Como você falou, a gente tem uma jornada aí juntos nessa caminhada, desde o Eco 100, agora o First Class, e sempre na busca dessa transformação, de ajudar as pessoas a transformarem, acessarem as ferramentas certas. Conta um pouquinho para nós. Quem é você, o que você faz e como a tua ferramenta ajuda a desbloquear a mente. Vamos lá, então, um pouquinho Vamos te conhecer. A minha audiência quer te conhecer. Bom, eu comecei, como você falou, né, aos 13 anos de idade, e eu comecei antes só estudando a hipnose. Ainda não entendia que existia uma terapia, algo muito poderoso por trás. E eu comecei ao acaso, simplesmente para chamar a atenção, porque eu, no passado, era uma pessoa completamente travada e com fobia social. Então, eu tinha medo de falar com 2 pessoas que estivessem na minha frente. E aí eu achei um livro de hipnose e eu imaginei que se eu aprendesse hipnose, eu via aquelas coisas na televisão de fazer as pessoas dormirem e parecia que era um poder, uma mágica, eu pensei que eu ia ser um cara popular na escola e aí eu não teria mais esse problema. Então foi assim que eu comecei a estudar a hipnose. Só que não deu tão certo quanto eu imaginava, o livro não ensinava da forma correta e acabou que isso criou um trauma em mim em relação à hipnose. E eu prometi para mim mesmo que eu só faria hipnose de novo depois que eu tivesse certeza de tudo que eu estivesse fazendo, depois que eu estudasse muito, tivesse muita base. E assim foi como eu iniciei nesse estudo da mente, ainda só sobre a hipnose. Só que uma coisa que me ajudou muito, hoje eu entendo, né, olhando para o passado, quanto as dores me forjaram e fizeram quem eu sou, que nesse mesmo período, ainda com 13 anos de idade, foi quando minha mãe descobriu que estava com câncer de mama. E quem já passou por um caso de câncer na família sabe como isso abala toda a estrutura familiar, né? E com o grande apoio do meu pai, ela superou essa fase. Aí passaram 4 anos, eu fiz o vestibular, não passei no vestibular porque eu não era bom na escola, eu nunca tive uma inteligência acima da média. E foi quando meus pais começaram a ficar preocupados comigo. E no meio dessa preocupação, o meu pai sofre um infarto fulminante e eu perco meu pai do dia para a noite, assim. E nisso a minha mãe, além de todo o abalo emocional, ela ficou ainda mais preocupada porque o meu pai era o principal pilar financeiro da nossa família.
E num dia, no meio de uma discussão com minha mãe, ela preocupada e falando que eu não estava fazendo nada da vida e tal, foi quando eu fiz uma promessa para ela que eu ia deixá-la muito orgulhosa, que eu ia crescer na vida, eu não sabia como, mas eu ia conseguir. Isso aí foi a minha segunda grande promessa que começou realmente a moldar a minha vida. Porque depois disso, algumas semanas depois, a minha mãe entrou num estado depressivo. Na época eu não sabia ainda como poder ajudar alguém com depressão, né? Hoje a gente ajuda isso diariamente, pessoas assim. E por eu não saber como ajudar, minha mãe, isso permitiu que o câncer retornasse. E um ano depois que meu pai se foi, ela também se foi. E naquele momento eu costumo lembrar e dizer que a única coisa que não fez eu desistir foi aquela última promessa que eu fiz para ela, que eu ia deixá-la orgulhosa. E foi assim que começou a minha vida profissional. Eu comecei a tentar empreender, trabalhar com tudo que é tipo de coisa. Cheguei até a vender CD pirata, morei de favor, e nada dava certo na minha vida, até que eu tive a oportunidade de conhecer um grande empresário, e ele me falou uma frase que começou a mudar tudo para mim. Ele falou: Michael, para você alcançar alguma coisa no mundo exterior, primeiro você precisa mudar alguma coisa no mundo interior. E aí eu tive um estalo, porque eu já estudava hipnose, como hipnotizar os outros, mas eu nunca tinha pensado em usar a hipnose para me hipnotizar, para vencer os bloqueios que eu tinha, as travas que eu tinha, para desbloquear a minha mente. E aí eu percebi que a solução já estava comigo desde o início, que era usar a hipnose, mas não para tentar mudar as pessoas e parecer um cara seguro e confiante, mas para me mudar e realmente me tornar seguro e confiante. E aí eu fui buscar hipnose para ser mais seguro, hipnose para quebrar a timidez, para vencer fobia social. E adivinha, aí eu encontrei o que é chamado de hipnoterapia, que é a terapia com a hipnose. E eu comecei a estudar isso mais ou menos em 2007. Aí comecei a aplicar em mim, começou a dar certo, as coisas começaram a mudar na minha vida, até que alguns anos depois, eu vivendo isso, me mudando, as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo, começaram a pedir ajuda, aí eu comecei a ajudar algumas pessoas, inclusive se libertar de depressão, de ansiedade, de timidez, como eu tinha, e nessa ajuda das pessoas, elas começaram a pedir para eu ensinar e queriam fazer a mesma coisa que eu fazia. E foi aí que eu comecei a ensinar a fazer hipnoterapia. E isso faz mais ou menos 10 anos que eu ensino a hipnoterapia, que eu formo profissionais que estão capacitados para ajudar pessoas a vencerem depressões, doenças crônicas, doenças autoimunes, tudo através da mente e de forma rápida. Então, é isso que eu faço e é assim que eu ajudo as pessoas, divulgando essa ferramenta que literalmente salva vidas. Essa é a minha Uau! história. Uau! E tem uma família que se formou há pouco, uma bebê que chegou, tem toda Ah, uma questão sim. pessoal aí também. Conta um pouquinho para nós, papai agora, como é que tá essa experiência? Ó, é o que todo mundo fala, né, todos os pais me falavam, né, que nada vai ser igual depois que nasce um filho, né, uma filha. No caso, eu tenho a Milena há 4 meses, e hoje ela mudou, assim, a forma que eu vejo a vida, né. E hoje, inclusive, isso reforçou a minha missão, porque quando eu ajudo as pessoas com a hipnoterapia, eu formo profissionais, eu estou pensando agora nela, em criar um mundo melhor no futuro, onde os amigos dela, o chefe dela, os colegas de trabalho dela, sejam pessoas sem depressão, sem ansiedade, sem estresse crônico, sem problemas emocionais. Então eu vejo que a minha missão é mudar o mundo sem essas doenças emocionais. E a hipnoterapia, inclusive, já me ajudou recentemente em relação a isso, porque a Rafa, a minha esposa, ela teve 2 abortos espontâneos. E isso deixou. E toda mulher que passa por isso, né, fica com um peso muito forte, ela se sente culpada. E por conta dessa culpa e desse peso, é que ela não estava conseguindo continuar a vida, tentar de novo, ela tinha medo de tentar acontecer de novo, e não estava indo para frente. E aí ela entendeu que ela estava com um problema e que ela tinha que buscar a ferramenta que ela vendia, né? Ela trabalha na empresa comigo. E aí ela fez uma hipnoterapia e resolveu esse perdão, ela se auto-perdoou. Então ela libertou esse peso e um mês depois ela ficou grávida da Milena. Uhum.
O poder do perdão, ele é extraordinário na nossa É, vida, né? Eu passei por 3 perdas também, e isso é muito né? desafiador. Eu tenho certeza que se tiver aí alguma mulher, aproveitando o gancho da colocação do Michael, que passou por alguma perda, que se identificou com a fala dele, né? O exercício do perdão é libertador, né? Eu uso ele na Sim, técnica 3D, quando a gente consegue de verdade perdoar a si mesmo, né? Sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos e acontecimentos, libera espaço para o novo, né? exato. É transformador. Então, não foi por acaso que você colocou isso, e eu tenho certeza que alguém que deve ter ouvido aí pode levar isso também para alguém da sua família, para algum amigo conhecido. Tem alguém que está com essa dor e talvez possa não estar identificando o impacto que tem na sua jornada e está travando o seu próximo nível, né? É sobre Exatamente. isso, né? A gente já começa ajudando aí as pessoas. Hã, hipnose terapia. Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe o que é na íntegra e como funciona. Tu poderia colocar nós todos na mesma Vamos página? Isso, começar do básico. Vamos isso. iniciar pela hipnose em si. O que que é a hipnose, né? Porque tem, infelizmente, né, tantos mitos envolvidos nisso, né? Por conta da É. televisão, por conta do desenho do Pica-Pau, que mostrava a pessoa inconsciente, assim. Então, hipnose é um estado natural, um processo natural que acontece na nossa mente quando uma sugestão do meio externo entra na nossa mente e influencia a gente de forma subconsciente ou de forma emocional. Em outras palavras, é alguma coisa externa que influencia a gente sem que a gente queira ou que a gente tenha consciência disso. Hipnose é só isso e isso acontece todos os dias. Então, por exemplo, quando a gente está vendo um filme, ele, você sabe que tudo aquilo é mentira, tudo aquilo é uma ficção, só que apesar disso, você ri, você chora, você se emociona, mesmo sabendo que são personagens. Ou seja, naquele momento, você está hipnotizado pelo filme. Naquele momento, você está permitindo que uma sugestão externa do filme entre na sua mente mais profunda, que é a mente emocional, Queira você ou não. queira você ou não. Uhum. Então, isso já é um processo de hipnose. E no dia a dia mesmo, a gente está, às vezes, com um amigo, com um parceiro, um cônjuge, e aí ele fala alguma coisa que toca uma ferida nossa, às vezes sem ele saber, sem querer, e a gente fica irritado, nervoso, triste, e aquilo abala o nosso dia, impacta o nosso dia, às vezes até a nossa semana. Ou seja, você foi hipnotizado, uma coisa externa, uma sugestão externa entrou na sua mente e afetou você emocionalmente. Então, essa é a hipnose que a gente passa no dia a dia. Só que por a gente não aprender isso nas escolas, por não ser um conhecimento popular, a gente é controlado por essas sugestões externas sem que a gente queira e de forma negativa. E quando a gente começa a estudar isso, a gente passa a escolher as coisas que entram de fato na nossa mente e passa a ter uma vida mais controlada emocionalmente. Então, hipnose é só isso. E aí, claro, aí tem um pedacinho desse processo que é possível ser usado para aquelas apresentações de palco, aqueles shows de palco, que é possível desde que a pessoa queira e esteja disposta a passar por aquilo. Mas aquilo é algo muito pequeno dentro desse grande universo que é o processo da hipnose. A hipnose ela pode acontecer naturalmente pelos estímulos externos gerais e ela pode ser conduzida por um terapeuta com Sim, estratégias para atuar em cada uma das patologias, em cada um dessa forma. Daí, quando é atuado pelo profissional, ela é sugestiva daí. isso. Aí a gente chama de hipnoterapia, que a gente vai usar esse processo natural da nossa mente, o mesmo processo de quando a gente está vendo o filme, só que de uma forma intencional e personalizada para trabalhar questões que a pessoa não consegue mais trabalhar sozinha, que é um dos exemplos que a gente deu aqui de uma mulher que passou por uma perda e carrega essa tristeza, carrega essa culpa. Ela, de forma consciente, sozinha, ela sabe que não foi culpa dela, que ela não podia ter feito nada, o médico fala que ela não precisa ficar assim, só que isso só entra no consciente. O consciente é só 5% do que a nossa mente é. Mas a gente é controlado pelo subconsciente, que é 95%. Lá que estão as nossas emoções, nossos hábitos, nossas crenças, está tudo lá. Então, a hipnoterapia faz o quê? O profissional vai usar esse processo natural nosso, que é a hipnose, para entrar lá no subconsciente e colocar, e com estratégias, como você falou,
achar os pontos certos para fazer, nesse caso, ela eliminar essa culpa, se perdoar, deixar para trás esses pesos. E aí, isso que gera grandes transformações. Então, a hipnoterapia é isso, é usar o processo natural que a gente tem de hipnose, de acessar nossa mente, para ter benefícios positivos para a nossa vida. Perfeito. E aí já vale uma reflexão, né? Porque o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo, o que eu estou permitindo que as crianças, né? Quando você falasse, recebam no meio ambiente, tudo isso treina o nosso subconsciente, né? Deixa Sim, marcas aí de como tudo deixa continuar marcas. lidando com as coisas, nos posicionando e fazendo nossas escolhas. E às vezes você está aí para se distrair, para relaxar, e está treinando a tua mente para ela regredir, ou para ela Exato, travar, ou para ela te impedir de chegar no teu próximo nível com aquilo que ela está recebendo naturalmente, né? Então, o quão exato. perigoso é a hipnose a auto-hipnose que acontece diariamente, provocada por você e que Isso. você nem se dá por conta, Por conta né? da ignorância da gente não saber mais sobre isso, né? Se a gente soubesse sobre isso, não ia deixar que essas coisas negativas acontecessem com a nossa mente, né? É um treino, né? É um treino diário na mente, né? Porque afeta as emoções. Você falou de controlar a mente. Como eu controlo a minha mente? Como eu tenho controle sobre as emoções que eu estou sentindo? Qual é a tua estratégia no livro para isso? Tá. Tem uma citação que vem dos economistas comportamentais, eles falam que só existe dois tipos de pessoas. Hum. As pessoas sofisticadas, que são as pessoas que elas agem impulsivamente e buscam estratégias para não deixar que essa impulsividade atrapalhe a vida delas, e as pessoas ingênuas, que elas também agem impulsivamente, mas acreditam, são extremamente otimistas que vão conseguir vencer isso através da força de vontade. Ou seja, todo mundo é impulsivo, todo mundo é controlado pelas próprias emoções. Então, como eu falei, se 95% da nossa mente é mente emocional e só 5% é o consciente, não tem como a gente querer vencer 95% contra 5%. Então, isso quer dizer que não tem como a gente não ser emocional. Qual que é o segredo, então? É a gente ter consciência disso e buscar estratégias para colocar as emoções dentro do rumo que a gente quer. Então, quando você está com raiva ou mal emocionalmente, você já foi afetado, não tem como mais o que você fazer muito ali. Claro que você pode ter umas técnicas e tal, reduzir um pouco essas emoções, mas você tem que começar a pensar o que você tem que fazer para não deixar chegar naquele ponto. E quais os gatilhos do seu passado, o que tem afetado você na sua vida que faz você chegar a um ponto de ficar frustrado, ficar estressado, ficar com raiva. Então, a gente tem que olhar para o nosso passado, começar a refletir e ver os pontos que não estão resolvidos. Uma frase que eu gosto muito é que para você brilhar no futuro, você precisa fazer as pazes com a escuridão do passado. Gente, para você brilhar no futuro, você precisa fazer as pazes com a escuridão do passado. Você que está nos acompanhando aí, faz a gente ficar sabendo que você está conosco nesse episódio, que você está refletindo um pouquinho sobre como você faz as suas escolhas e o quanto a sua mente aí precisa de uma atenção concentrada quando se trata daquilo que a gente permite que aconteça com a gente, né, por falta de conhecimento, né? E que está sendo Exato. esclarecedor aqui nesse podcast. Marca o Michael e a gente vai ficar muito feliz em saber que vocês estão aqui conosco. Então, é sobre isso, é esse acesso, é essa conexão, é essa Isso. identificação dos nossos traumas, das nossas passagens, das nossas dificuldades, dos desafios, que a gente precisa trazer para o presente, criar consciência e aprender a lidar com isso quando os gatilhos se disparam, é isso? Isso, tem que ter consciência dos gatilhos, né? Exemplo, como eu falei, eu tinha fobia social, ou seja, quando eu estava de frente para falar para duas, três pessoas, meu coração disparava. Então, não adianta eu ir buscar a solução e perguntar o que eu faço para ficar mais calmo quando eu estou falando com as pessoas. Não, eu tenho que buscar a origem disso. E aí eu fui buscar através da hipnoterapia. Qual que era a origem? Quando eu tinha
7 anos de idade, na escola, eu fui fazer uma pergunta para a professora, só que é uma pergunta boba lá, que é eu levantei a mão, fiz a pergunta, que eu nem lembro o que era, de tão boba que era, e aí nisso os coleguinhas riram da minha pergunta, e a professora olhou para mim e escondeu a risada. E aí nisso, naquele momento eu fiquei envergonhado, né? Todo mundo rindo de mim, até a professora rindo de mim, em vez de me proteger, de tentar falar para os colegas pararem de rir. E aí, o que meu subconsciente aprendeu com isso? O nosso subconsciente, ele só quer nos proteger, emocionalmente, principalmente. Essa é a única função dele. Então, o meu subconsciente, ele entendeu. Bom, para o Michael não ser vítima de frustração, de vexame, eu não posso deixar ele falar com as pessoas. Então, toda vez que ele tiver vontade de falar em público, o que eu faço? Eu coloco um medo, faço ele ficar nervoso, que assim ele vai travar e não vai falar. Dessa forma, ninguém vai rir dele, então ele está Se seguro. protege. Então, o subconsciente me protegeu de uma forma que eu não queria que me protegesse. E é isso que o subconsciente faz. Só que uma vez que eu acessei esse trauma, entendi que isso foi um evento isolado do passado, eu não preciso mais carregar ele comigo na minha vida. E aí, automaticamente, o medo, minha fobia social foi embora. Então, os processos são rápidos, assim, quando a gente acessa os nossos traumas e resolvem. Eles resolvem os sintomas, assim, instantaneamente, de uma hora para outra. Existe alguma coisa que a gente possa dar de dica aqui para acessar esses traumas, esses acontecimentos, que a pessoa Sim. possa fazer uma reflexão com algumas perguntas, com alguma estratégia? Eu uso muito a linha da vida para estimular as pessoas a olharem para trás e voltarem para o seu movimento, para as suas circunstâncias, além de ensaios mentais. Mas tem alguma estratégia que você usa que seja de auto-hipnose que a pessoa pode fazer consigo mesma, que está nos ouvindo? Não dirigindo, não em nenhum, Sim. né? Mas paradinha, enfim, focada. Olha, eu vou passar uma para os problemas comuns, para os traumas comuns, os hábitos negativos comuns, e depois eu dou um direcionamento para quem tiver algo mais profundo. Ai, gente, olha que incrível! Nós vamos ter auto-hipnose aqui durante esse podcast, é isso? Eu vou deixar o caminho Vai para as deixar o pessoas caminho para as pessoas resolverem. fazerem depois, Isso. depois ou nesse momento, se você está seguro aí para fazer, né? Muito bem, ótimo, excelente. Exato. Depois a gente pode até fazer alguma coisinha aqui, se der. Uau, excelente. Então, o que a gente faz? Eu chamo dos 3 R's, né? Que é, primeiro, relembrar, depois refletir e depois repetir. Então, relembrar. Então, você pega um comportamento negativo, algo que você não gosta que está acontecendo em você. Um exemplo de um caso que eu soube ontem, de uma menina que ela não conseguia se relacionar com ninguém, não conseguia tinha o famoso dedo podre, né? Todo mundo que ela se relacionava ou traía ou abandonava ou não dava certo. Então, o primeiro passo é relembrar. Da onde no meu passado, na minha história, na minha infância principalmente, o ideal é que seja na infância, isso aconteceu algo similar referente a esse trauma, a esse comportamento que eu estou vivendo. Então, no caso dela, ela relembrou e lembrou que estava vivendo, que na infância dela, o pai brigava muito com a mãe e em determinado momento o pai abandonou a mãe. Então, a figura masculina ali que ela amava, abandonou a mulher que ela amava também. Então, ela relembrou algo que tem sentido. Aí depois, o segundo passo é refletir. Como que o meu pai fez isso comigo? É tentar entender, se colocando no local da pessoa, sentar na cadeira da pessoa. E ela começou a refletir. Como que um pai pode fazer isso com a filha? E refletindo, ela viu que tinha muitos motivos, mesmo que não justificasse, obviamente, mas tinha muitos motivos que deixou o pai dela numa situação complicada. Que o pai dela tinha acabado de perder um irmão, que ele estava tentando ajudar por ser alcoólatra. E nisso, quando ele perdeu o irmão, o pai ainda estava meio de luto quando ela nasceu. E depois o pai, ele não sabia como agir emocionalmente, o pai dela passou por outros traumas com o pai dele também, ou seja, com o avô dela, e isso fez o pai dela entrar no alcoolismo também. Então,
o pai dela tinha vários problemas e ele não queria ser essa representação de uma figura paterna cheia desses problemas, viciada em álcool, que não consegue cuidar bem de uma família. Então o pai ele preferiu se afastar. Uhum. Então ela pensando nisso, refletindo nisso, ela entendeu. E aí ela viu que então o pai tinha uma justificativa. Aí depois que ela entendeu isso, aí o terceiro passo é repetir. Repetir o quê? Essa história para outras pessoas. Por quê? Igual quando a gente escuta uma piada, ou que na segunda vez não é mais tão engraçada, na terceira vez você nem ri, a mente vai entendendo e se tornando algo normal. Então, tudo aquilo que você repete muito, isso se torna normal e vai perdendo a carga emocional. Então, no caso dela, deveria simplesmente falar, contar para as pessoas, falar, nossa, Fernando, sabe o que eu descobri? Eu tinha esse problema do dedo podre porque meu pai fez isso, abandonou minha mãe e tal, e agora eu estou entendendo isso. Aí depois conta para outra pessoa, para outra pessoa. Aí a mente entende que isso é algo que passou, que não faz mais parte da vida dela, e vai tirando a carga emocional. E aí depois que essa carga emocional sai, o problema deixa de acontecer também. Uhum. Então, esses 3 passos. Primeiro, relembrar de algo do passado que faça sentido com a situação presente, refletir, se colocando no lugar da pessoa para a mente entender que aquilo não representa mais você no presente, e o terceiro passo é repetir. Contar para outras pessoas. Falar alivia. Falar alivia. É terapêutico. Exato. Como escrever. Escrever também é terapêutico, Só né? que esse é um ponto importante, que as pessoas elas falam sem ter refletido, sem terem resolvido internamente. Igual se eu tô com raiva do meu amigo, da minha esposa, e aí eu vou contar para você como eu tô com raiva, eu tô reforçando a minha raiva. Uhum. Então, aí nesse caso é uma terapia negativa. Uhum. Então é importante a gente sempre refletir, eliminar esse peso de forma consciente para depois desabafar e depois falar. Uhum. Na técnica que eu desenvolvi, na reprogramação, na construção desse novo ser, da pessoa, eu falo muito sobre a repetição como uma forma de instalar novas crenças. Tudo que se torna mais forte, na minha percepção, predomina na nossa mente. É a tua visão Exatamente. também? Sim, com Sim, certeza. sobre quem eu sou, sobre o que eu posso, sobre aquilo que eu mereço, sobre aquilo que eu quero conceber, sobre a visualização, a afirmação, sentir como se já estivesse presente. Eu tenho uma percepção de que quanto mais eu reforço, mais eu internalizo e eu minimizo aquilo que talvez eu acreditava e que pudesse me bloquear em relação a algum resultado. Porém, sempre encarar a verdade, eu digo, né? Porque se você não encara e não reflete sobre a tua verdade, você se encontra com ela logo aí. E eu acho que tem a ver com isso que você tá colocando. Sim, tem tudo a ver. Sensacional, sensacional. E isso ajuda a pessoa a acessar aquilo que ela precisa destravar, que impede ela de avançar. Depois eu vou voltar aqui para a gente fazer mais uma técnica. Adoro, acho isso incrível. E nós tocamos num ponto aqui que são crenças, aquilo que eu acredito, como ela se forma e como eu aprendo a lidar quando ela é negativa ou como eu elimino. Qual é a tua visão? Tu aprende a lidar ou tu elimina? Porque uma crença ela tem poder, né? Sim, de com transformar e de derrubar, de impulsionar, de enterrar. E muitas vezes a gente sabe qual é a crença, a gente sabe de onde ela veio, mas ela ainda nos persegue. Qual é a tua percepção sobre isso? Ela aparece, ou mesmo que você ache que você desenvolveu, nas entrelinhas ela está no meio das decisões. Qual é a tua visão? Isso é interessante, né? Muita gente fala, chega na terapia, falando assim, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa depressão, mas eu sei o que aconteceu, é porque eu perdi minha mãe quando eu tinha 6 anos de idade, aí eu fiquei mal e tenho tal coisa. Só que isso é uma percepção consciente de onde o trauma veio. Mas geralmente, e geralmente mesmo, assim, mais de 90% das vezes, aquilo que a pessoa lembra que é a origem não é a real origem. Até porque, se ela soubesse a real origem, ela já tinha entendido que isso é o passado e que não precisa mais sofrer com aquilo. Então, eu costumo explicar as crenças e a formação das crenças da seguinte forma. A crença nasce como uma semente que é plantada.
Só que depois, a crença, quando ela aparece, a semente, o primeiro caule sai ali da terra, acontece um fato específico que faz ela nascer. A gente percebe de forma consciente quando a crença nasce, só que ela já estava plantada lá embaixo. Então, muitas vezes, quando a gente lembra de onde veio o trauma, na verdade, aquilo ali é só onde ele apareceu, saiu, se brotou. Mas a semente mesmo foi plantada, às vezes, na vida intrauterina. Muitas vezes a gente vê na Uau. hipnoterapia. Ali com 1 ano de idade, às vezes, 2 anos de idade, a pessoa não lembra daquilo. E, e aí, enquanto ela não resolve a causa da semente, a raiz mesmo, ela não consegue se libertar daquilo. E aí, por isso que muitas vezes é necessário um processo mais profundo, que é um processo de hipnoterapia, com um áudio de auto-hipnose, e que aí esse exercício, por exemplo, que eu acabei de passar, não funcionaria. A gente teria que ir mais a fundo, entendeu? Você quer dizer que quando uma pessoa acessa, pratica esses 3 R's, quando uma pessoa faz todo um processo de autoconhecimento e a crença ela ainda ocupa um espaço muito grande que atrapalha a pessoa, o caminho da hipnose terapia ele é essencial porque ele acessa nas profundezas, então. Isso, ele vai mais Ele embaixo, vai vai lá mais a na fundo. raiz, ele vai mais fundo, ele vai naquilo que você não cria consciência sem Exato, ser estimulado para isso. É isso? exatamente. A gente tem que achar a essência, achar a semente. Se a gente não acha a semente, a gente pode até melhorar do sintoma, mas ele não vai desaparecer de vez. E é por isso, ao mesmo tempo que é muito poderoso. A gente recebe nos consultórios, eu formo os profissionais, né? Mas eu não atendo tanto assim. Mas os nossos profissionais, eles resolvem pessoas que estão com uma depressão de anos, assim, de décadas às vezes, tomando medicamentos, e em uma sessão, e aí a pessoa volta no médico dela, no psiquiatra, e o médico consegue retirar os medicamentos simplesmente porque ele achou a A raiz de causa. fato, a causa. Uhum. E na tua percepção, uma crença ela é trabalhada ou ela é eliminada? Esse é o importante, que são as duas coisas que a As gente tem duas que fazer, né? coisas. Porque a gente pode trabalhar só que se a semente está lá, é como se a gente tem uma semente podre e está tentando podar o que sai dali. É só o externo que aparece, só que eventualmente vai apodrecer de novo. Então a gente tem que fazer as duas coisas. E também não adianta a gente só fazer. Tem gente que acha, vou fazer uma terapia aqui, então resolvi isso, não tem mais problema na vida. Não, só que quais são os fertilizantes que você tem colocado na sua vida que estão fazendo as suas sementes brotarem? Porque se eu resolvi minha semente, mas eu estou num ambiente tóxico, eu estou aceitando um relacionamento abusivo, eu estou aceitando um trabalho que não me satisfaz, eu estou com várias coisas negativas na minha vida, tudo isso é como se fosse fertilizantes para a minha terra. Então, qualquer sementinha menor que seja negativa, ela vai brotar. Só que o contrário também é verdade. Por isso que muitas vezes, só de trabalhar as crenças já é o suficiente. Porque talvez eu tenha, e todos nós temos várias sementinhas negativas que foram plantadas lá na nossa infância, uma bronca que um pai deu, uma mãe deu, alguma coisinha que aconteceu. Só que se a gente está sempre se forçando a se colocar em ambientes positivos, prestando atenção nas influências que a gente recebe, nos estímulos que a gente coloca na nossa mente, nas pessoas que a gente tem à nossa volta, se são sempre coisas positivas, não tem como aquelas sementes negativas elas brotarem. Então, esse é o reforço das crenças positivas. Por isso, a gente tem que fazer sempre as duas coisas e estar muito atento com o que tem à nossa volta e sempre trabalhando o autoconhecimento, para entender o que pode e o que não pode entrar na nossa mente. Muito bom. Aqui nós falamos de crenças e eu acho que a crença, quando ela é identificada, você começa a fazer uma escalada muito mais incrível na tua vida quando tu reconhece o poder da crença. Não só a crença, como o medo, né, Michael? O medo também ele nos trava, eles nos Sim. seguram. Medo do julgamento, medo da crítica. Cada vez mais eu vejo isso presente, sabe? O medo de não dar certo, o medo de não agradar a todos, de ser rejeitado, né? Essas associações, qual é a tua percepção sobre essas associações? De onde está a raiz dessas associações e como lidar com o medo
que é emocional, né? Ele é totalmente emocional. Porque é sobre você, não é sobre o outro. Só tá na nossa cabeça, Só né? tá na tua cabeça. Ele existe ou ele não existe? Por que ele é criado? Eu quero escutar a tua visão sobre isso. Então, na minha visão, também o medo também é resultado de uma semente que foi plantada em um local que a gente ignorou. Eu tinha um medo de mostrar os meus resultados. E isso me impactava, mostrando que eu era bom. Isso me impactava em crescer profissionalmente, me impactava em ser um melhor gestor, me impactava em várias áreas da vida, inclusive até no relacionamento. E olha que interessante de onde veio esse medo, que eu descobri também fazendo esse processo de autorreflexão. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu morava numa casa lá que tinha uma varanda grande, só que ficava junto com um quintal assim que era de terra. E aí, de vez em quando, sempre aparecia barata ali na varanda. E a minha mãe, ela tinha muito medo de barata. E eu, criança ali, 5 anos de idade, eu via que era um inseto ali que a minha mãe não gostava, só que para mim era só um inseto. Aí um dia tinha uma barata morta ali na varanda, minha mãe estava mexendo nas coisas, limpando as coisas. Aí, olha a cabeça da criança, eu vi aquela barata, falei, nossa, deixa eu mostrar como eu sou corajoso. Aí o que eu fiz? Eu peguei a barata pela anteninha dela, levantei assim, vi a barata ali nojento, mas eu tava com coragem e eu falei, e chamei a minha mãe para ver, para ela, na ideia dela ver que eu era corajoso. Eu mostrei, olha mãe, aqui. Aí na hora que ela virou e viu aquilo, ela levou um susto, deu um grito, deu um tapa na minha mão e começou a brigar muito comigo. E na mente da criança, naquele momento, a criança entendeu o quê? Ó, quando você mostra os seus resultados, você pode ser punido. Então, fica quietinho aí nos seus resultados. Isso não é legal, mostrar os resultados. E essa criança, ela cresceu. O Walt Disney fala que adultos são crianças crescidas, né? E, de fato, a gente vê isso na hipnoterapia, que todos nós somos crianças, carregamos os traumas das crianças na vida adulta. Então, eu, quando adulto, quando eu tinha algum resultado para mostrar, lá no fundo vinha aquela criança com medo de levar bronca, de as pessoas não gostarem do meu resultado, então eu ficava quietinho. E aí, quando eu entendi isso, aí eu destravei. Então, a origem do medo também vem de coisas mal resolvidas na nossa infância. Aí, de novo, eu reforço, né, a autorreflexão, a gente olhar para dentro, a gente buscar ler livros como o seu, fazer esses trabalhos, essas reflexões. Uhum. E aí você me faz refletir, todos que estão ouvindo, escutando, assistindo, de que a hipnose terapia, em algum momento da vida, ela pode ser uma ferramenta, ela é uma ferramenta essencial para todos nós. Exato. Porque por mais que você acesse, reflita, que você faça a sua construção, você ir lá na base e ver como estão as sementes e se tem alguma semente que precisa ser realinhada, né? Vai fazer bem para qualquer um, independente da sua história, né? Sim. Tudo que é terapêutico vai agregar valor à vida, vai agregar o valor aos resultados, ao desenvolvimento, porque na hora de tomar uma decisão, né, você vai usar isso, vai sempre estar a favor de você e do teu resultado, né? Exatamente. Então, se o medo é resultado de nós mesmos, você quis dizer, né, que o medo ele é um produto daquilo que já está lá dentro, de algo que já foi vivenciado. Isso. E que só se manifesta. E como você lida com o medo? Aí, agora o adulto aqui, com esse medo que foi germinado lá na infância. Porque algumas pessoas que estão nos assistindo podem estar pensando, tá, mas como eu lido com o meu medo e eu não sei de onde ele veio? Além da hipnose terapia. Aí é o segundo caminho que eu indico, é buscar um áudio de auto-hipnose que eu tenho gratuito, que eu posso... Quem me mandar uma mensagem, depois a gente deixa as redes sociais aqui, Excelente. eu vou mandar um áudio para você descobrir de onde veio os seus medos de forma subconsciente. Vocês estão escutando isso, ele vai mandar um áudio para vocês acessarem os seus medos lá no subconsciente. Posso colocar ele também aqui Claro. na descrição do podcast. Sim. Vai ser excelente, a gente pode soltar esse áudio hoje ainda, se você quiser, aqui nessa gravação. E aí a gente pode, com uma condução de auto-hipnose, também descobrir. Isso, aí com essa condução a gente vai entrar lá no nosso subconsciente.
Porque mesmo que eu dê dicas aqui, qualquer dica vai afetar só aqueles 5%. Não vai Que é o afetar consciente. o 95%, que é o subconsciente. Uhum. Então, por isso que é muito importante a gente sempre aprofundar na nossa mente, né? E a ferramenta de fazer isso é através dessa hipnose com a terapia. Fiquei já com muita vontade de fazer. Olha só, falamos sobre tudo que está relacionado à base da transformação pessoal para mim, que são os destravar, né? Destravar o emocional, destravar o medo, destravar a crença. E acho que tem mais um assunto aqui importante quando se trata de destravar, que são os padrões comportamentais. Por que que as pessoas desistem no caminho? Eu falava isso na gravação, primeiro no Desobediência Produtiva, né, da pessoa começar na segunda, na quarta-feira ela já começar a esquecer daquilo que ela se propôs, e na sexta-feira ela ter a esperança da próxima segunda. A dificuldade de implementar um hábito, de continuar algo que se propôs, de se boicotar, de não conseguir se manter em estado de disciplina, de transformação. Qual é a tua visão sobre essa associação com a mentalidade, com o emocional, com a mente, nossos padrões comportamentais, nossa mente? Como eu mudo de verdade quando eu decido, tem alguma estratégia que tu pode compartilhar com a audiência para a pessoa decidir, vou realizar? Sim, Forte, né? forte. E eu não quero ser clichê, mas eu preciso falar que tudo está no subconsciente, né, de uma forma ou de outra. Nesse caso de mudanças, tem uma estratégia que eu posso compartilhar, mas eu queria trazer um ponto que as pessoas precisam também, quando tem um padrão comportamental que elas não conseguem mudar, olhar se esse padrão não é um padrão emocional que a sua mente está tentando te proteger de algo. E o exemplo que eu posso dar de um caso bem emblemático que eu conheço, mas que é muito similar a muitos outros casos que a gente atende. É de uma mulher que era obesa e ela não conseguia emagrecer por nada. Ela ia nos nutricionistas, tentava fazer atividade física, só que ela se sabotava. Ela não seguia dieta, ela não conseguia seguir um plano de academia, ela sempre se sabotava. E ela não entendia o porquê. E aí falavam que ela não tinha força de vontade, que ela não tinha isso, não tinha aquilo, até que ela entendeu na hipnoterapia o que acontecia com ela. No caso dela era o seguinte: quando ela tinha 3 anos de idade, ela foi abusada pelo padrasto dela. Aí depois, com 15 anos de idade, ela viu o primeiro namorado dela traindo ela com a amiga dela, e depois ela com 25 anos de idade, ela na lua de mel dela, ela escuta uma história do marido dela falando que amava muito ela e tal, e queria abrir o coração. E ele fala para ela que antes de conhecer, ele era um cafajeste, que ele gostava de ver com os amigos quem que pegava mais mulher e tal, e usava as mulheres como um objeto. E essa foi os 3 eventos na história dela, que aparentemente não tinham correlação. E ela nem lembrava do abuso, inclusive, com os 3 anos de idade. Só que o que a mente dela subconsciente aprendeu com isso, né? E que a gente descobre na hipnoterapia. Imagina só, uma menina com 3 anos de idade, a pessoa que deveria amá-la abusa dela. Aí depois, com 15 anos de idade, ela amando uma pessoa, a pessoa que deveria amá-la, vai lá e trai ela. E aí depois, ela com 25 anos de idade, a pessoa que ela amava, que era o cara da vida dela, fala que também ele já agiu assim com as mulheres. Aí o subconsciente ele faz associações. Ele não raciocina, ele não cria uma lógica. Ele vê o que tem em comum em cada cena, deixa eu associar e deixa eu criar um padrão para evitar isso. Então a mente entende que quando ela era criança, ela era bonitinha, o padrasto abusou dela. Ela era uma menina atraente com 15 anos, só que o cara foi lá e traiu ela. E ela, sendo atraente com o marido dela, mesmo assim ele poderia fazer isso com ela porque ele já fez com outras pessoas. Então a mente entende, opa, peraí. Então uma mulher, quando ela é atraente, os homens podem machucá-la. Então, o que eu posso fazer para me proteger e nunca nenhum homem me machucar? É simples, eu vou deixar de ser atraente. Eu vou me tornar uma mulher gorda, obesa, assim eu vou afastar os homens e assim eu vou conseguir me proteger.
Então, a dificuldade dela emagrecer não era em relação à força de vontade ou a não conseguir seguir um plano de academia, mas era uma proteção do subconsciente dela para ela não ser machucada por nenhum homem. Então, realmente, é difícil um nutricionista chegar e fazer ela emagrecer se, no fundo, ela quer se proteger dos homens. Só que aí o interessante disso é que quando ela entende esse padrão e resolve isso, aí naturalmente o processo acontece. Por que algumas pessoas conseguem se manter magras, se alimentando de forma saudável, sem se esforçar, e outras precisam se esforçar tanto? Porque existem padrões subconscientes que fazem a pessoa se comportar daquela forma. Então, sempre a gente tem que buscar estratégia sim, mas sempre tem que buscar também o que a nossa mente está querendo nos mostrar com aquele comportamento. O que tem por O trás? que tem por trás, né? É uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Por que que eu não estou conseguindo? O que que tem por trás? O que esse comportamento quer me dizer sobre Exato. algo que eu não sei, né? Então, tudo volta o olhar para dentro, volta para essa conexão consigo mesma, né, com esse poder. Deixa eu fazer uma volta agora olhando para a carreira, para o nosso posicionamento, para o nosso sucesso profissional. Como a mente, como o poder da mente, eh, pode nos ajudar a atingir as nossas metas, a realizar os nossos resultados. A mente a favor dos resultados, a mente a favor de vendas, a mente a favor do empreendedorismo. Qual é a tua visão? Como usar a mente a favor do nosso crescimento? Perfeito. Eu acho que um padrão natural, né, da natureza é a prosperidade, né? Se a gente olhar para a natureza, tudo prospera e tudo é abundante. Então, por que que a gente não deveria ser abundante naturalmente? E a resposta que eu tenho para isso é, de novo, os bloqueios mentais, né? A gente tem bloqueios, por isso que o meu livro chama Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Mas qual que é esse poder? É o poder natural que a gente tem. A gente nasce já sabendo se autocurar, a gente nasce sabendo se relacionar emocionalmente, só que a gente vai criando bloqueios durante a nossa vida que nos travam o nosso processo natural. E aí onde isso entra no mundo dos negócios, né, das vendas e da alta performance? É uma coisa que a gente estava até falando antes aqui, né, do o medo do sucesso. Então, às vezes a pessoa tem mais medo do sucesso do que de manter a vida desconfortável que ela tá, a vida medíocre que ela tá. E como assim medo do sucesso, né? As pessoas perguntam. Porque na vida atual, mesmo que ela esteja com problemas de dívidas ou baixa performance ou diversos outros problemas, pelo menos ela sabe que ela está segura, ela sabe quem que se relaciona com ela sabe as emoções que ela convive diariamente. E ela tem os amigos dela que ela já está acostumado. Só que quando ela tem a possibilidade de fazer sucesso, ou melhor, o subconsciente dela pensa em fazer sucesso, aí começa a vir várias outras possibilidades que ela não está acostumada. Por exemplo, os amigos, os primos, os tios, eles ficam falando que todo mundo que é rico é corrupto, que as pessoas que ganham dinheiro, elas não vão para o céu. E ficam falando mal de pessoas que são bem-sucedidas. E ela está ali naquele ambiente. Então, ela sem perceber, o subconsciente dela está percebendo tudo e ele pensa, nossa, mas peraí, se eu estou aqui e eles falam mal das pessoas de sucesso, então se eu sair daqui, vier para cá e fizer sucesso, eles vão falar mal de mim. Mas Uhum. eu não quero perder minha família. Eu quero me manter com a minha família. Então, para manter com a minha família, eu não posso fazer sucesso. Ou seja, um dos medos do sucesso está aí, de perder as nossas amizades, perder a nossa família. E aí tem diversos outros medos que o sucesso traz, né? Aí, às vezes tem o medo de fracassar, e se eu conseguir atingir tudo isso e aí depois eu fracassar, como meu pai fracassou quando ele montou Uhum. a empresa dele. E aí, para a gente não ter que enfrentar esses medos, que é A desconfortável, a sabota. gente fica no mundinho que a gente está se sabotando. Então, eu acho que isso que mais impede as pessoas de crescerem, e tudo se resume ao medo, né? Medo do E sucesso. e começa todo esse processo, esse entendimento, começa com uma leitura, começa se propondo a compreender um pouco mais de onde você veio, pelo que você passou, o que você experimentou, o que você vivenciou, as coisas que te aconteceram, e tudo, né, resultado eu já te ouvi falando sobre isso, você me ensinou isso também,
tudo é resultado do que a pessoa viveu, né? Tudo é resultado Sim. do ambiente, mas não quer dizer que vá seguir sendo o teu resultado. A não ser que você não tome consciência e se desenvolva, e se liberte, e aceite, e faça as mudanças que são suas, que são da origem que você pode transformar, né? Então, é possível usar a mente a favor, sempre olhando para aquilo que pode nos bloquear, para trabalhar naquilo que nos bloqueia, muito mais do que introduzir outras estratégias. É, É mais olhando para o desbloquear. desbloqueio. É Mas sempre na tem uma chave. estratégia também, que você falou aqui, e seu público sabe das crenças também, né? Do poder das crenças, reforçar crenças. E a estratégia é, já que eu não quero fazer sucesso porque eu estou confortável, então a estratégia seria você intencionalmente ir para o desconfortável. Ou seja, tomar uma ação, tomar uma decisão na sua vida que é desconfortável. Porque isso vai abalar suas crenças e isso vai fazer a sua mente buscar um outro porto seguro. Então, se você toma uma decisão desconfortável que está alinhada com seus propósitos, a sua mente vai se segurar num outro patamar também alinhado com seus propósitos. Então, às vezes um pouco drástico, as pessoas acham, mas às vezes a gente precisa tomar decisões drásticas para mudar a vida. Então, às vezes a pessoa está lá reclamando do emprego dela, do salário dela, da forma como ela está a vida, e às vezes a solução é ela ir lá e definir um prazo, falar para o chefe dela quando ela vai se demitir, mesmo às vezes sem saber o que vai fazer direito. Depois a mente vai achar um jeito, ela vai se colocar num local. Mas se ela ficar esperando todo mundo se alinhar para tomar uma decisão confortável e dar tudo certo, ela muitas vezes vai esperar a vida toda e esse momento confortável nunca vai chegar. Sensacional. E uma dica de livro, então, para poder desenvolver tudo isso com exercícios incríveis, é do meu amigo Michael Arruda, Desbloqueie o Poder da Sua Mente, e o meu que está aí do ladinho, Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho. Vou fazer umas perguntas de bate e volta para a gente ir fechando essa conversa que voou aqui nessa mesa, é um Nossa, tema muito de rápido. entendimento dos dois, que a gente ama, né? E que eu, pela minha experiência, é a base. Tocou nisso, o resto tudo você decola. Entendeu e compreendeu como você funciona, você tem um É. poder na tua mão que você nem imagina, né? E acho que eu e você somos resultados da nossa história e por isso a gente traz isso com muita força, com muita verdade, com muita vontade de impactar outras histórias, por isso é prazeroso É. ouvir e passa muito rápido, porque é cheio de verdades, né? Ah, do que você não quer se arrepender daqui a 5 anos? Eu fiquei com vontade de te fazer essa pergunta, entendendo o poder que a mente tem, sendo uma pessoa que cuida muito da sua saúde física, mental, espiritual, que valoriza a família. O que você não quer se arrepender? Para a gente provocar quem está nos ouvindo aqui. Do que eu não quero me arrepender, né? Hoje eu penso de não ter sido um pai melhor. Quero ter certeza que eu fui o melhor pai que eu posso ser durante esses próximos primeiros 5 anos, né, da vida da minha Uhum. filha. O que é ser um bom pai para você? O que é ser um bom pai para você que está nos ouvindo aqui? Pense sobre isso. Inspirar ela a fazer o que ela acredita ser certo e não fazer o que eu acho ser certo. Acho que as pessoas precisam viver pelas próprias mentes, as próprias emoções. Então, eu quero ser só um guia e eu não quero ditar regras. Só que isso é difícil, né? Com Uhum. toda a minha criação, minhas coisas, é difícil não querer colocar meu modelo de mundo na cabeça dela, né? Então, eu me policio muito para isso. Talvez pela minha experiência, um pouquinho, os limites que a gente precisa construir para que eles. Os limites que a gente precisa dar para que eles construam as próprias regras, né? É, Interessante isso, né? Porque nós pais, eu falo muito isso com a terapeuta da nossa família e da nossa filha, né? É o limite que eu preciso dar para que ela consiga viver as próprias regras, né? Que ela precisa construir na sua vida. Para fechar. Faz uma pergunta para você mesmo, que você gostaria de responder. acho que quem é
a sua maior inspiração? Quem é a sua maior inspiração? Hoje eu diria que é Jesus Cristo. Mas até tirando o caráter religioso de lado, eu vejo o Jesus Cristo como homem, ele pregava uma mensagem, né, que é espalhar o amor, e ele não desistiu, espalhava o amor, espalhava o perdão, espalhava essas conexões, que de certa forma é o nosso trabalho, né, o que a gente tenta espalhar, e ele ali com as 12 pessoas que acreditaram nele, ele foi criando, construindo, não desistiu e mudou o mundo, criou um mundo melhor para todas as pessoas que vieram depois dele, né? Então, hoje com a minha filha, eu penso, de certa forma, que eu quero fazer isso, né? Criar um mundo melhor, espalhando mais esse amor. Então, eu me inspiro em Jesus Cristo. E você espalha treinando novos Novos hipnoterapeutas, né? Isso. Profissionais disso, que o trabalho deles é isso, né? No consultório eles vão lá, conseguem o perdão, fazem entender o amor e espalham essa mensagem, né? Excelente. Gratidão pelas tuas palavras, pela troca, pelo aprendizado. Quem está conosco aí, eu tenho certeza que tocou você aí a olhar para ressignificar, para reprogramar, para compreender, para se desenvolver e para deixar um legado para sua família, para as pessoas que você ama e que fazem a diferença aí no mundo, como você colocou até agora. Se fez sentido, lembra aí de compartilhar, de impactar alguém, né? Tem alguém precisando ouvir isso e travando uma vida que é tão curta, né? Por causa daquilo que é resultado da vida do outro e que não precisa ser resultado da tua própria vida. Então, aqui nos comentários desse vídeo, em algum lugar você vai encontrar esse áudio que o Michael prometeu. Eu vou deixar a minha técnica 3D para ajudar você a reprogramar, a construir aí o melhor para a tua mentalidade e para os teus resultados. Muito obrigada, mais um podcast com um toque terapêutico para ajudar as pessoas, as famílias, as carreiras, os negócios. Não, a gente aqui estimula a pessoa a olhar para si, o empresário que está nos ouvindo, eu quero provocá-lo a olhar dentro da sua empresa para as emoções do seu time, porque muitas vezes você não sabe por que a meta não atinge, você não sabe por que tem rotatividade, e o dinheiro lá é só o resultado final do que está acontecendo dentro do ser humano, né? Então, é sobre isso. Muito obrigado. Honro o teu tempo, tua vida e o que precisar de mim, eu estou à disposição para servir. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado.